Estamos de volta com o programa Virou Notícia. O nosso convidado, o Padre Ismael de Stefani. Sobre os 7 pecados capitais, Padre, da Igreja Católica, que são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a vaidade. Vivemos em um mundo imediatista, onde tudo é substituído muito rápido, sendo tudo descartável. Sim. Hoje, mais do que nunca, 7 pecados capitais nos levam a uma reflexão sobre a forma que escolhemos para viver nos dias de hoje. Gostaria que comentasse sobre os 7 pecados capitais e os encaixasse nos dias de hoje. É uma tonelada de característica, né, de que realmente nós, né, experimentamos esses conceitos todos, né, e podemos experimentar esses 7 capitais. Né? Os 7 capitais estão ligados ao número 7 e significa a totalidade dos erros que o ser humano faz, sim. Ou as 7 também perfeições também que nós podemos realizar. Comentando então esses vícios capitais, não é isso? Que o ser humano ele vai adquirindo no dia a dia, né, da nossa história, porque na convivência que a gente vai aprendendo isso, né? Porque eu chamo isso um pecado que aprendemos com a própria família, né? A mamãe, o papai talvez nos ensina isso inconscientemente, né? E eles percebem isso vendo, né, a realidade do ser humano desde criança. Então, começamos por qualquer um deles, não é isso? É um desvio, não é isso? Sim, é um desvio de conduta, porque o normal da pessoa é escolher, né, um espaço para viver com dignidade, não é isso? Tudo aquilo que acrescenta, né, que sobra, já faz parte desses pecados capitais, né? Sim. Então, vamos supor a luxúria, não é isso? Tem a vaidade, né, de passar diante de um caído e não ter a coragem de levantar, não é isso? Eu chamo isso de luxo. Sim, dar o luxo, ver o outro com necessidade e você tendo força e não é capaz de levantar. Então, o fraco é aquele que suporta, né? E não aquele que provoca a dor, né? O fraco é aquele que provoca. Então, quando nós falamos em pecados capitais, está nessa possibilidade de eu fazer o bem e eu escolho fazer o mal. Então, quando eu faço o mal, então tudo vai se tornar pesado para a gente, né? E hoje o resultado de todos esses pecados, porque eu não queria comentar um por um, assim, encaixar, sim, mas tentando resumir isso, porque senão nós ficamos muito tempo, a maneira como nós hoje estamos cuidando do nosso ser mostra todos esses pecados, né? Porque não valorizamos nem a nossa própria vida. Certo. Né? Por exemplo, a gente não escolhe um alimento saudável para nós. Nós escolhemos coisas que faz mal até para nós, que prejudica a saúde, né? Que muda a estrutura do nosso ser, né? Hoje a gente vê tantas pessoas, né, super fofinhos e fofinhas da vida, né? Sim, sim. É uma escolha errada da própria vida, né? E aí então entra, eu não diria o pecado, porque o pecado é dizer não ao amor, não é isso o pecado? É não sim, dizer ao amor, porque quando você não ama, então você peca. Deus é amor. Então você entrando, né, nesse desvio de conduta, você não tem mais amor, então não tem Deus na própria vida. E aí entra no mundo do pecado. Eu dizia sempre para uma criança na preparação da catequese que o pecado é você errar o alvo, né? Então você erra o alvo. Então quando a gente tem esses pecados, a gente está errando o alvo nosso, que é amor. Que é o amor. Que é o amor da gente mesmo. Então aí a gente desvia para a luxúria, para a inveja, para o ciúme, né? Porque eu digo hoje assim, se a gente não cuida da nossa vida, quem vai cuidar? Então nunca entra moralismo da igreja, que muitas vezes as pessoas acham que é moral, não é isso? Não é moralismo, é você saber escolher o caminho que vai edificar a sua vida.
e os capitais estão numa má escolha. Sim. Né? E não vai te preencher a sua vida, vai se esvaziar cada vez mais, mas enganando, né? Porque a propaganda do negócio hoje é fazer que você tenha vantagem, mas não é a vantagem do comércio, é a desvantagem da sua vida. No comércio você pode ter uma vantagem, mas a vida pessoal você vai perdendo. Sim. Então, os 7 pecados capitais, eles estão indo contra a vida. Não é isso? E o que é descartável hoje, também a vida, né? Porque hoje o ser humano, ele vale por aquilo que ele produz, né? Por aquilo que ele representa. E, então a gente esquece do valor, da dignidade de cada ser humano. Sim. E o pecado capital, então, gira em torno do capitalismo mesmo. Já é capital, né? E o capitalismo, ele não tem dó, né? Nem da sua mãe. Isso. Se for ver, ele não tem dó nem da mãe. Aquela que gerou, se ele puder explorar, ele explora, né? Porque se você ver hoje o comportamento... Digamos que a pessoa tem que sempre refletir, padre, se ela está pecando. Né? Sim. Se ela sempre está refletindo para a própria vida, né? Isso vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para o outro? Não é só eu pensar em mim, mas pensar também no outro. Exato. O meu comportamento vai gerar desconforto para o outro. Então, se eu não ficar me olhando no espelho, né, eu fico olhando o outro para me ver. E esse é o desafio dos pecados capitais, porque eu fico olhando o outro, eu não olho para mim. Então, se o outro tem, eu também quero ter. Sim. E eu não preciso daquilo, né? Mas porque o outro tem, eu quero também ter. Então, aí vem a inveja, vem tudo, né? Que o ser humano precisa acreditar em uma vida melhor. E as orientações dos 7 pecados capitais é para a gente refletir, né, aonde que eu estou colocando realmente a minha vida. Se é nessas coisas que me conduzem à morte. Né? Então eu digo assim, vamos escolher o caminho do amor, não o caminho daquilo que vai gerar atrito em mim e atrito também na sociedade. Gostaria que nos falasse a sua opinião sobre o Papa Francisco, que ao escolher o nome de Francisco, o Papa deu uma pista sobre como deverá ser a sua conduta à frente da Igreja. Acredita que suas atitudes indicam uma possibilidade de renovação dentro da Igreja Católica, padre? Eu acredito que a escolha do nome Francisco, ele foi muito feliz, né? Porque eu acredito que há uma identificação com a sua própria vida, ou uma vontade, né, muito interior, para revelar um pouco o jeito de Francisco, né? Sim. Porque o Francisco é uma pessoa toda especial. Eu estou chamando de Francisco, como diz uma criança, que lá no céu a gente pode chamar que Jesus é legal, né? Então o Francisco também foi uma pessoa legal na convivência da igreja, né? Eu estive na terra dele, onde ele nasceu, onde ele trabalhou, viveu no ambiente religioso. E os escritos dele também marcam muito a vida de quem quer realmente ser uma igreja que dê o sinal de Jesus, né? Não uma igreja que a gente inventa, né? Porque a gente imagina uma igreja muito, muito burocrática, e Francisco, ele dá um jeito de uma igreja concreta, uma igreja humilde, uma igreja que compreende o outro. E esse nosso Papa, né, Francisco, ele está revelando, né, para o mundo esta simplicidade, né, esse jeito de ser uma igreja que realmente acolhe. E ele, né, nas suas manifestações, realmente, a vontade dele é estar lá no meio do povo, né, a vontade de abraçar, a vontade de ter esse contato humano, né, da qual Jesus tinha. Né? Um carisma muito grande, né, padre? Ele tem um carisma de cativar as pessoas, porque, segundo os entendidos, né, Jesus também atraía as pessoas com o seu olhar, com o seu jeito.
E o Francisco, né, o nosso querido Papa, também com o seu jeito de olhar, o seu jeito de se comportar, está atraindo muita gente. É claro que ele está no Vaticano, e o Vaticano tem toda uma estrutura, né? Também um representante de um país, então tudo isso tem uma burocracia muito grande. Mas eu acredito que se deixar o Espírito agir na vida dele, não é isso? Que ninguém vai interferir na vida dele, ele possa revelar esse jeito de Jesus, né? E mostrar para a igreja também, para o mundo, que a igreja ela veio para servir, não para ser servida, por causa de Jesus, né? Não por causa do Papa, né? Então o Papa é o representante legítimo da igreja, então por causa de Jesus, ele deve revelar esse jeito bonito de ser. E até agora a gente tem uma bela impressão, né? A maneira também dele rezar é muito simples, né? Ele convida a pessoa a rezar no silêncio, né? Porque a gente sabe que o silêncio fala muito, né? Quem cala muitas coisas, né, está falando, né, sem a resposta. Sim. E ele também, então, com esse jeito simples, ele está motivando a nossa igreja a ser mais próximo, né? Quando ele disse que as pessoas precisam de colo, né? Então, na igreja, nós precisamos do colo de Deus, não é isso? Né? Do colo de Jesus. E se a gente não tem essa necessidade de colo, é porque a gente perdeu a normalidade da vida, né? Porque o normal é a gente gostar de colo. Exatamente. Né? Acho que um filho, quando chega perto do pai, ele quer um colo, né? Mesmo que seja grande. Eu tenho o meu sobrinho, ele chega em casa, ele já é rapaz, casado, ele quer pular no colo da mãe, no colo do pai. Eu acho que isso é muito importante. E a gente também ficar nos braços de Deus, como Francisco disse, eu acredito que é uma maneira mais próxima da gente ter Deus mais próximo de nós, que Jesus nos ensinou. O nosso Pai é um grande amigo. Padre, esse encontro que teve no Rio de Janeiro, digamos que o Papa pode influenciar vários jovens, né? Mas eu pergunto para o senhor, que conselho o senhor daria para um jovem que pretende seguir a vida religiosa? Olha, a minha orientação, o conselho, né, é que a gente tem que ser apaixonado, né? Apaixonado por alguma coisa. Sem essa paixão, a gente não consegue dar passos na vida. Então, qualquer profissão, a gente tem que ter uma motivação para seguir esse ritmo de vida. Então, o jovem que deseja realmente trabalhar para o reino de Deus, né? Então, a primeira coisa é perceber que precisa, né? A nossa vocação, ela surge por uma necessidade, né? Sim. Necessidade de trabalhar. Como qualquer outra profissão precisa desses trabalhadores, a firma está contratando. A Igreja de Jesus, ela precisa de operário. Então, mais do que nunca, os jovens devem também sentir-se chamados por Deus a ter essa atividade na vida religiosa, né? E uma vida religiosa é uma vida familiar, da qual você deixa a sua família de sangue e começa a ser uma família de cristãos, né? Que é muito mais interessante, porque nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos que temos o mesmo Pai, né? Então nós já somos filhos queridos dele, e seguir uma vida vocacional é seguir uma vida que vai te fazer bem, porque eu acredito que toda vocação é uma resposta do homem a Deus, seja ela familiar, seja ela sacerdotal, seja ela também de solteiro, deve ser uma resposta para fazer acontecer no nosso relacionamento o reino de Deus. E o jovem que sentir-se atraído por isso, tem vontade, eu acredito que o Papa é mais um motivo para expressar essa alegria da sua vocação. Porque a vocação de ser Papa, acho que ninguém nasceu, né, para ser Papa, coordenar uma igreja mundial, né? Mas é um serviço, e ele está prestando um serviço mundial com alegria e sendo um exemplo, né, para todos nós, né, de pessoa humana e divina. Então, o humano dele fala muito alto, né? E que eu acredito também que vai ter muitas críticas, né, já está sofrendo algumas críticas, porque muitas das vezes a gente já pensava na religião
uma religião distante do povo, né? Mas olhando as fontes bíblicas, a religião sempre foi um meio da gente se relacionar melhor. E Deus, na antiga aliança, viu o sofrimento do povo, então desceu para ajudá-lo. Então, se a gente quer ajudar a Igreja de Deus, que somos nós, precisamos então descobrir as nossas vocações para cuidar, como o médico cuida da saúde, precisamos cuidar também da espiritualidade do nosso povo. Perfeito, Padre. Para finalizarmos o programa Virou Notícia, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos caros telespectadores. O que eu desejo profundamente de coração a todos que estão participando conosco deste momento, vão participar mais vezes também, é que nós não percamos as nossas esperanças, a esperança de um dia melhor, a esperança de uma vida melhor, que os nossos desejos sejam o desejo sempre de construir algo para que o nosso mundo fique cada vez mais tranquilo, mais sereno, apesar de toda esta violência que a gente experimenta, tanto na cidade do interior, como nas grandes capitais, mas que nós sejamos pessoas de esperança. E Deus tem muita esperança em cada um de nós. A esperança é que nós nos tornemos filhos de Deus. Os nossos erros, os nossos fracassos aconteceram, mas hoje nós temos uma página em branco. Tem um autor que nos diz que Deus oferece uma página em branco para cada um de nós, para a gente construir uma bela história. Então, a partir de agora, eu desejo a você a começar uma história nova, uma história bonita. Aquilo que passou serve de exemplo, mas que você continue escrevendo uma história mais bonita. Como qualquer escritor, sempre quer melhorar, né, o seu pensamento, a sua maneira de expressar. Então, que a gente também, no dia a dia, se expressa melhor do que o outro dia. Perfeito, Padre. Agradecemos imensamente a presença do Padre Ismael de Stefani no programa Virou Notícia de hoje. E a você que nos acompanhou, obrigado pela companhia.